Olá, pessoal, eu me chamo Nicole E eu me chamo Luiz Gustavo. e hoje nós estamos com um convidado ilustríssimo, professor Luiz Carlos, da Associação de Proteção aos Cegos e a presidente da associação, a Lica. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu agradeço a oportunidade de estar falando com vocês, aprendendo um pouquinho mais, né, sobre a associação. E aqui a gente queria abrir o espaço para vocês falarem um pouquinho da associação, como que ela se desenvolve, como que ela surgiu, o que que aconteceu. Queria que a senhora falasse um pouquinho para nós da associação, por favor. Ok. Então, a associação ela é chamada de Filantrópica de Proteção aos Cegos, né? E ela já tem 87 anos, né? Mas agora, mais recente, que eu faço parte, né, da diretoria, mas de modo geral, a associação ela tem uma função de trabalhar com as pessoas com deficiência visual para ganhar autonomia, para ganhar qualidade de vida, para ganhar independência nas suas vidas, né? Então a gente tem essa missão, né, muito bem delineada hoje em dia lá. E aí a pessoa que faz parte da associação, ela vai lá em alguns dias da semana e, e é ofertado algum serviço, de acordo com a necessidade dela. Ela passa pela uma equipe da assistência social, da psicóloga, para verificar quais são as necessidades daquela pessoa, né? Às vezes a pessoa tem necessidade de estar lá para aprender o braille. Outras precisam, além do braille, mexer com tecnologia, mexer com o celular, saber se deslocar na cidade, saber se deslocar dentro de casa, usar os utensílios de casa, desde usar uma roupa, se ela está do avesso, se ela está do lado correto, é, poder mexer no micro-ondas, que hoje é tudo touch. Então, como que. Então, lá se faz os vários trabalhos, né, de acordo com as necessidades da pessoa. Então, quando criança também, ela tem lá estimulação para ela se desenvolver como um todo, também aprender, né, o pré-braille, depende da idade, né, o seu desenvolvimento pedagógico, né. Daí, quando adulto, participa também até da parte do Luiz, né, que é específico mais dentro da matemática, do uso do soroban, ele vai falar melhor, né? E aí, de acordo com cada necessidade, a pessoa vai uma, duas vezes por semana, três vezes por semana, participa de projetos como de música e tem vários profissionais. Hoje tem 22 profissionais lá, né, desenvolvendo esses trabalhos. Que Né? legal, Então, é mais ou menos isso aí. que bom, muito Bacana, obrigada. muito legal. Agora, passando a bola, né, para a estrela do dia aqui, professor Luiz, eu quero agradecer mais uma vez pela presença aqui no nosso videocast. E assim, a gente pensou em saber mais sobre a vida do senhor mesmo durante toda a trajetória. Então, se puder começar contando como foi na escola, específico aprender matemática, É, especificamente, né? sim, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, convido a professora Cristiane, juntamente com a presidente Lica ali da associação, e vamos pensar assim, que todos nós temos uma história. Para poder estar aqui hoje aqui, tem uma longa história por trás dessa trajetória. A deficiência que eu tenho hoje foi adquirida, eu perdi uma visão com 12 anos de idade, catarata e glaucoma. E aos 24 anos de idade, sofri um acidente no olho direito, onde eu tive descolamento de retina, né, e a lesão do nervo óptico. Isso foi em 89. Tinha 24 anos na época, e até então, quando era criança escolar, estudei até os terceiro ano, na época, falava do grupo ali. Aí parou tudo a vida, sem a visão, que eu já tinha um olho esquerdo perdido, e aí comecei uma nova trajetória aqui em Presidente Prudente, em 94, na sala de recurso ali na escola Formosinho Ribeiro, tinha a sala ali de recurso do estado ali, para a gente aprender a locomoção que é chamada OM, que é a Orientação e Mobilidade. Eu morava fora, vim aqui para Prudente, e ali começou todo o trabalho. Fui alfabetizado no Braille, e retomei os estudos. Aí eu fiz dando supletivo ali no tempo ali, que é no Seja, que é, né, pela José Libano Filho ali.
Terminei os estudos ali, vinha para cá, fiz o supletivo, concluí. E quando foi em 2005, surgiu a oportunidade de estar indo para a faculdade. E aí, como enfrentar o desafio, as barreiras que existem, porque não é nenhuma crítica, porque nós sabemos que a inclusão está aí para ser feita, mas está muito bonita no papel, certinha, mas quando chega na hora de vamos pôr para a prática, muitas coisas não funcionam. Mas sempre tive o apoio ali da associação, né, o próprio pessoal da Unesp aqui, a Elisa Tamoio, que passou por aqui, a esposa dela também, Dani Santos, né, a própria Lica também, na época, Eric da Unesp também, sempre estávamos juntos ali, e consegui ir aí para pedagogia, cursei pedagogia, depois fiz educação especial após, né, e por último cursei o curso de matemática também, já sem a visão. Primeira coisa, nós temos que saber o que eu quero para mim. Estou na onde eu quero chegar, atingir que ponto e que público. Para quê? Porque todo mundo que busca o mesmo estudo, mesmo que um concurso futuramente, passar, ter uma vez estabilizar a vida. Agora, na questão da deficiência, ainda mais na questão visual, você pode fazer uma análise, você vai ver por aí. São poucas pessoas que a gente vê aí que tem a questão da deficiência visual empregado trabalhando. Por quê? Vão para um concurso. Já fiz concurso, foi chamado, não. Por quê? Também é coisa que não dá para se explicar. Mas entra a pessoa com deficiência, você não preferir quem? O que não é deficiente. Não vai dar trabalho. Mas eu tive essa oportunidade de estar hoje ali na associação do trabalho, eu falo que para mim ali foi uma porta. Tenho ali como minha casa, como meu lar. Estou ali já há 16 anos. E ele tinha a oportunidade de, como eu aprendi o Braille, né? Soroban, também trabalho também em questão da tecnologia, que é a informática, e também a mobilidade, que é o indivíduo deficiente visual. Então, a oportunidade que eu tive, que as pessoas acreditaram em mim, me deu essa oportunidade, que as portas se abriu, eu abracei dela e fiz dela e mostrar as diferenças, que pode-se pensar, mas uma pessoa com deficiência visual, cego, pode ensinar? Aí você pode se perguntar, mas você teve alguma dificuldade, alguma barreira? Sim, muitas. Na escola, quando criança, sim. Quando, na época, na escola, ó, o ceguinho, ó, não tem a visão, ó. Então, sofria bullying na escola. Já na faculdade, tinha as pessoas que apoiavam fazer o trabalho junto, em grupo. Mas eu pensei, se eu quero, se eu for olhar para essas coisas, eu vou parar. E você tem que saber o seguinte, se eu quero algo para mim, quero fazer a diferença, tem que não olhar para a sua deficiência, mas olhar para um todo. Que se for olhar de modo geral, todos nós temos uma deficiência. Isso é verdade. Em alguma área nós temos. Pode ser que não seja difícil, pode ser que não seja uma coisa assim, visível, que você bate o olho e você vê, mas que tem. Eu pensei que eu vou cruzar os braços, sendo que se eu estou até aqui, mas aí depende de cada um. Cada um tem um modo de aceitação, cada um tem um modo de pensar e tem um jeito de resolver na vida. Eu falei, se eu for ficar parado, adiantar o quê? Eu fui aposentado pelo INSS durante 19 anos, por invalidez, mas depois que eu cursei matemática, fiz a pós-graduação e fiz pedagogia, surgiu a oportunidade de estar ali na associação, estou ali até hoje, agradeço a Deus, ali está hoje como presidente, porque sempre a coisa que tem que colocar é você respeitar o seu próximo, você se colocar no lugar do outro. Quando eu recebo aí para atender o aluno que fazer avaliação, seja ali eu tendo criança lá, adolescente e adulto, eu me ponho no lugar dele. Como foi para mim sentar numa cadeira servinar e aprender um braille? Aprender a manusear um soroban, que é cálculo, sem eu estar vendo nada. Então ali eu falo assim, você falar de uma história ali num livro, alguém te contar uma coisa, você passar pelo processo, ter que aceitar deficiência e superar, passar a questão da perca, depois de um luto, você depois dar a volta por cima, não é para todos. Você tem que querer saber, bom, eu posso que eu consigo. É, força de vontade, né? Pessoas que vão apoiar você, vai ter, vai, mas pode ter mundo todo à sua volta, vamos, mas se não quiser, você vai sair do lugar. Verdade. Né? Então, você tem que querer. Então, eu agradeço a Deus por estar na associação e falo, enquanto dá para ficar ali, eu estou ali. Eu já tendo ali, em torno ali de 41 alunos, eu tendo na associação hoje lá. Nossa. Entre criança, adolescente e adulto, tudo na área da matemática. É uma coisa que sempre gostei de matemática, né? Quando eu estudei na escola, nunca tive dificuldade na área da matemática. Não, quando eu adulto, eu cursei num curso superior de matemática. Tinha isso desde criança. Ah, então é desde criança essa vontade. Tem essa vontade, sim.
Quando eu vi os meus primos falar, eu tô no colegial falar, outro mundo fala, no colegial, já fiz o colégio, achei, vamos para frente. Foi pedagogia, terminei, falei, bom, tá, fui educação especial, eu fiz também. Falei, e agora, fazer o quê? Aí, pela associação, ele fazia um curso lá no Rio de Janeiro, no Benjamin Constant, lá em 2013. O pessoal fala, a coisa mais difícil de trabalhar com uma pessoa na escola é a questão da matemática. Eu falei, mas será que é? E na minha cabeça, eu vou ver se é. Voltei, morei lá na época, fui na faculdade, falei, eu queria ver o curso de matemática, eu posso entrar para poder ver umas aulas. O diretor aceitou, o coordenador era o Roberto Cavalli, já está na Oeste. O Luiz vem, você foi lá na Imprudente, se dá de conta. Entrei para assistir as primeiras aulas já no segundo semestre, e no final do ano já fiz as provas. Primeiro, segundo semestre, passei em tudo, concluí a matemática, fiz um TCC, tirei nota 10 nele, TCC sozinho, fiz um estudo de caso no aluno, que era o aluno meu que eu dizia desde criança, e consegui, foi bom. Agora eu estou completo. Fala assim, as coisas que a gente quer na vida, as oportunidades aparecem, você não pode deixar elas passar. Depois que elas foram, não volta mais. É verdade. Para nós estamos aqui marcado esse dia. Nós estamos já com a Lívia, Cristiano, ano passado. Vamos lá, vamos. Bora dar certo esse ano. Vamos. E estamos aqui hoje. Que bom. A gente fica muito feliz com esse depoimento. Eu queria até pedir para a Lígia complementar, né? Que a gente estava conversando no off aqui antes. Que eu achei muito importante a fala dela também. Eu acho que assim, o podcast podia ter acabado já. Depois boa, disso, né? Que história bacana. Não, mas você sabe que a história do Luiz é reflexo de muitas outras histórias, né? No entanto, assim, eu acho que são duas coisas. A gente estava até falando disso. Quer dizer, o Luiz fala, a oportunidade está aí, você tem que agarrar, né, Luiz? Sim. São duas coisas. Uma centrada na pessoa e outra centrada nas oportunidades ou naquilo que o ambiente proporciona, né? Então, a inclusão, ela tem a ver muito com aquilo que o ambiente proporciona às pessoas, né? Que é isso um pouco que a gente estava falando. A oportunidade do Luiz e tantos outros seguir o seu caminho foi dada a ele. Ao mesmo tempo, a força própria, o projeto de vida, o desejo, né? a força, o interno do Luiz casou com a oportunidade existente. Também nós temos situações contrárias, né? Onde a pessoa tem muito talento, tem muita vontade, mas as oportunidades não existem para ela, né? Então, nós temos exemplos disso até na própria associação, né? Tem um cara lá que eu admiro muito, que ele veio agora adulto para lá, né? E ele mora numa cidade pequena, aqui próximo, a associação tem convênios com essas cidades e deu a oportunidade dessa pessoa vir para a associação. Esse moço vivia mais isolado, né? sem grandes oportunidades da vida. Uma família que também não tinha conhecimento, porque isso é uma questão também de cultura, né? E essa pessoa ficava meio isolada na casa dele, lá nessa cidade pequena, né? Quando conheci essa pessoa aqui na associação, eu fiquei admirada o tamanho da memória dele. Uma memória incrível, né? Um cara jovem, cerca de uns 30 anos, né? Então, ele viveu 30 anos dentro de um local, de certa forma, protegido, mas também sem nenhuma ânsia de passar para frente, de estudar, de ir para diante, né? Então, veja, ele não teve nenhuma oportunidade para ser o talento que ele é. E ele tem um talento incrível. Hoje o Luiz dá aula para ele, depois eu te falo. Né? E o Luiz pode até dizer, né, o quanto que, às vezes, a pessoa vem sem nada, né? Também não tinha desejo algum, porque a vida dele estava limitada. E hoje acho que ele gostaria de vir todos os dias para a associação. Sim. Porque ali criou-se uma oportunidade dele ver um mundo que ele pode alcançar a mais daquilo que ele previa para ele, né? Então, é uma coisa da pessoa, mas é uma coisa de oportunidade também. Quando se dá a oportunidade, né, de desenvolver aquela capacidade das pessoas, a pessoa vai adiante, seja na escola, seja no trabalho, seja num relacionamento, né? Construir uma família, né?
Então, como qualquer pessoa, só que muitas vezes as oportunidades não existem, ou existe essa questão capacitista que a gente fala, é a gente achar que a pessoa é incapaz, né? Então, quando que eu posso pensar assim que um professor não enxerga e vai ser professor de matemática do meu filho? Às vezes aqueles pais não querem, porque imaginam que não é uma pessoa que tenha capacidade. E muitas vezes é independente da visão. A capacidade de ser professor passa por muitas outras questões, né? Não é só a visão, né, Luiz? É o fato disso, de ensinar isso que ele ensinou a gente, quer dizer, eu quero o que da minha vida, né? Eu vou como, né? Aí a oportunidade veio e o Luiz, com a sua necessidade de realizar o seu sonho, foi, Sim. né? Então, é essa junção entre o ambiente e a pessoa. Não basta a pessoa ser ótima, isso na vida real, não precisa falar de pessoa com deficiência, né? Às vezes a pessoa tem um talento incrível, mas você não deixa ela desenvolver aquele talento, né? Por preconceitos ou por, né, outras questões aí. Então, eu acho muito interessante, Luiz, a sua trajetória, porque você também viveu num tempo que as oportunidades eram mais restritas do que é hoje. Hoje, uma criança, quando entra na escola, né, que está lá com seus 8, 9, 10 anos, ela tem muito mais oportunidades, porque hoje a educação, as leis e a educação especial, ela dá oportunidade melhor para essas crianças, né? Agora, a sua força foi bem maior do que as barreiras que você teve, né? Sim, que ultrapassar. você então, tem que querer. É um mérito muito grande seu. Aproveitando isso que a senhora está falando, como, professor, a vivência do senhor como uma pessoa com deficiência impacta a vida dos alunos? Por os alunos saberem que o professor dele passa pelo mesmo problema ou mesma deficiência que ele está passando. Como que isso impacta? Como que é a vivência do senhor no dia a dia? Os alunos com o senhor com os alunos, eles se identificam com o senhor? Sim, você falando isso daí, já ocorreu o caso de eu estar na associação de aluno, quando é o coordenador chegar, o Luiz vai ser professor, ele é o assistente social total, o aluno, o quê? Às vezes o aluno fala, ele não chega nada, eu começo a dar risada, eu falo assim, ué, porque acho que não tinha nada, não pode ensinar. Sim, eu tenho alunos meus que foram, alunos passou por mim, alunos meus hoje que estão em concurso público, tem a Daiane que trabalha no setor do presídio como parte administrativo, tem vários alunos que passaram por mim como alunos e hoje estão já em concurso, passaram e estão super bem. Eles falam assim que, sob o exemplo, porque eu falo, cada um é cada um. E eu falo, quem trabalha nessa questão chamada educação especial, você tem que olhar para o aluno, você vai atender ele, e que hora você tem que ter? Não, vai me dar trabalho. Nós temos que pensar, eu estou aqui, escolhi fazer isso, tem que fazer bem feito. Eu falo ali, que cada um vai aprender no seu tempo. E é importante para cada um. Eu tenho uma aluna que eu atendo, ela que é da cidade também, próxima aqui, vizinha, e ela veio para mim, está comigo já há uns 5 anos, lá na associação. Eu disse, você, professor, não vou ser da aula do senhor, não. Quando eu aprender esse Sorobanzo, como é que calcula aqui, eu não vou ser da sua aula. Mesmo se não quiser, eu vou estar vindo. Ela vem 2 dias na semana. Quando ela não vem, eu falo, professor, minha maga está aí, tá? Essa maga está aqui. Ela falou, não, professor, eu quero só descansar um pouquinho. Estou de férias ainda, já começa a aula semana que vem. Então, você tem que respeitar o aluno seu. No caso, que eu estou lá, criança, não. A criança está na fase escolar, você tem que pegar com ele, sentar, fazer um trabalho assim, gratificante. É um trabalho, você começa ele hoje, vê se não tem um resultado na sequência. Nós queremos o quê? Tratando de ensinar, que já hoje está tudo pronto. Né? Coisa devido às tecnologias que tem, material. É muito imediato, né? Muito, não, e esse trabalho não é feito assim. Sim. Lá trabalha com isso na questão da matemática, e você tem o conceito, eles são alfabetizados, os números não são, mas são coisas concretas. Te usa lá o quê? Tampinha de garrafa, palito de sorvete, tudo você pode tocar e pegar. Talvez que não, principalmente a criança, que não tem a visão, ele tem que ter contato com o concreto para depois levar para o Soroban, para daí você ter nossas coisas abstraídas para poder focar ali. Não dá para chegar e colocar já direto como pessoa que está vendo vidente, que é o quadro na lousa, está vendo tudo, mas às vezes não tem isso daí. É você que tem que pensar, como é que eu vou ensinar para esse aluno? Como que eu vou fazer para ele chegar até aqui?
Não dá para começar hoje, já está ali amanhã. Então, tudo tem um começo, você tem que fazer um preparo para cada aluno, preparar a aula sua. Eu trabalhar com a sala minha lá, eu tendo 5, 6 alunos, 4 dentro do horário, mas cada um tem uma fase de, não é como vamos supor, a sala regular de escola, vamos trabalhar só adição para todo mundo, não. Às vezes todo mundo que estão multiplicando, ou estão aprendendo como representar os alunos do Soroban, ou estão na parte já de raiz quadrada, raiz cúbica, ou estão fazendo a parte de potenciação, tudo na mesma aula. Então eu preparo que é de cada um segue. É bem personalizado. É, você tem que fazer. Até a disposição da sala, né, Sim. Luiz? Luiz criou uma disposição, que a gente tem aquelas mesas que são mais arredondadas, né? E elas são grudadas uma na outra e o Luiz fica no meio, uma situação mais oval. Né? Fiz um círculo, fosse um U. Mais dinâmica, né? Para poder eles ficarem sentados, nós estamos aqui, eu fico dentro, e em todos eles sem precisar de... Orientando cada um, né, Luiz? Isso. Na sua dificuldade. Dificuldade, né? Ele vai fazendo. Aí depois eles acreditaram em você, depois que viram certo. Mas não, realmente ele... A própria deficiência com um preconceito, né? Eu tenho um caso da aluna que a gente atende, que ela é cidade de fora também, que ela vem, e começou bem na época, começando da pandemia, ela veio para a associação para me atender ela. Aí veio a pandemia, parou tudo, o pai dela me ligou, como é que nós vamos fazer? Pô, minha filha aprendeu, eu quero que ela aprenda. Eu falei, e agora? Eu pensei, vamos fazer... Veio a questão de usar online, né, as aulas remoto online. Vamos tentar? Vamos. Eu, com o Soroban em casa, eu falei, eu vou aprender para ensinar minha filha em casa. E eu, através das aulas online, consegui, em 3 meses, consegui organizar ela na matemática para poder fazer os cálculos que ela faz hoje na associação. Que legal. Consegui fazer. Bom, se eu conseguir fazer online lá a distância que estava, quase 100 km daqui de distância aí. Ela fazia aula no sábado, à tarde, no domingo. Vamos fazer, vamos. Não tinha negócio de horário. E hoje eu tenho orgulho dela porque ela conseguiu aprender, ela já tem 12 anos de idade, já está ali na associação com a gente, mas desenvolveu um trabalho bacana. O legal é que nem a barreira de não estar presencial não impediu. Não. E legal porque o pai se dedicou também, né? O pai aprendeu braille, a mãe também aprendeu também comigo, tudo online sem estar. Para ajudar a filha em casa hoje nas tarefas de casa. Que legal. Eles vêm com ela, a mãe veio, o pai vem, Luiz, está com dificuldade nisso aqui, senhor, vamos lá ver a dificuldade que ela tem. Isso que é importante. Muito legal. Que bacana. É um trabalho, como não está assim, de imediato pronto. Você tem que construir isso com ele. Porque eu falo assim, eu passei por essa questão de não perder a visão, ter que aprender, então eu sei quão difícil que é. Você aprender sem você ter a visão. Então você tem que tocar no lugar do outro, primeiramente. Gostar do que você faz e fazer. Mostrar, por que eu estou fazendo isso aqui? Com qual objetivo? Você tem que saber como fazer e por que fazer. E hoje em dia ser professor é realmente fazer por amor, né? Sim. Fazer por amor. Ser professor é fazer as coisas pelos outros e por amor. Uhum. Porque a gente vê a preocupação do professor em lidar com cada aluno. O que cada um precisa, o que cada um necessita, qual a dificuldade de cada um e lidar com cada um de forma diferente. Sim. Ver que se esse está mais avançado, vamos trabalhar com ele realmente para ir caminhando um pouco mais. Esse que tem um pouquinho mais de dificuldade, a gente vai parar um pouquinho para ensinar esse caminho de lidar individualmente, que é a parte bacana, né? Sim. Você consegue lidar com todos os alunos e eles conseguem em todo aprender. Mesmo tendo um pouco mais à frente, outro mais atrás. Isso. Coisa que na escola regular não é bem assim que funciona. Se você aprendeu ou não, hoje você passa, né? Então você vai. Então é meio muito coletivo, não é individual, como é no caso da associação, né? Sim. A associação também ela tem uma especialidade, né, Luiz? Sim. Eu coloco assim, porque quando a gente pensa na inclusão, a gente pensa como um todo. Toda a escola, o trabalho, as questões devem incluir todo mundo, né? Isso é uma dificuldade para muita gente entender, porque quando a gente pensa numa sala de aula, e é uma das questões que às vezes os professores ou as próprias escolas, especialmente quando não é escola pública, acontece, é que acha até, vamos dizer assim, dificultoso, né? Mas talvez porque o modelo da escola é muito quadradinho, né? Se a escola fosse um pouco mais, que em alguns lugares isso acontece, né? Um pouco mais assim da construção, ela seria um pouco mais
acolhedora das diferenças, né? Porque você tem ali, quando você tem uma escola com criança de 10 a 15 anos, vamos dizer assim, né? Você tem uma escola que é para passar em vestibular, né? Mas ali você tem gente que vai ser professor também, gente que vai ser artista, gente que vai ser engenheiro, gente que vai ser de tudo, É verdade. né? E você põe tudo no mesmo quadrado para todo mundo aprender a mesma coisa, né? Então, isso eu acho que é algo que a gente precisa avançar ainda. Quer dizer, quando você tem, e a experiência do Luiz mostra um pouco isso, que quando fez a matemática, você pôde escolher, fazer opção por algumas disciplinas, você Sim. conseguiu terminar a matemática, Uhum. você faz o seu trabalho maravilhoso, que eu conheço, né? Então, é um baita de um professor, e não precisou ser aquela grade tão fechada. Então, talvez a gente avance lá para frente para entender que as diferenças entre as pessoas podem ser trabalhadas na escola de modos diferentes, não do jeito que está hoje. É verdade. Então, todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Porque né? você falando dele, que Sendo que você nós vamos ser cria, tudo diferente lá na frente. você né? cria Somos, ideia né? assim de uma coisa já pronta. É, Fez quadrado aqui, vai ser isso assim, que não pode sair. Já dentro da educação especial, você não pode ter essa visão. Você tem que ter cada um. Como que ele vai aprender? Eles vão chegar nessa conclusão, tem que ter essa mentalidade, porque senão não tem como você criar uma... Eu vou ensinar para todo mundo, tem que fazer de um jeito só. Daí lá para mim, eu pensava, como é que eu vou fazer com esse? Cada um, todos aprendem, chegam no que é para só cada um aprende de um jeito diferente. Foi a coisa que mais eu aprendi com as pessoas com deficiência, que fiquei 30, 35 anos, ou mais, sei lá, que eu já estou me perdendo nesse tempo, mas a vida inteira eu trabalhei com a área de deficiência. Começou pela família, né? E aí depois isso me construiu. Mas o que eu mais aprendi com a pessoa com deficiência é que cada um tem o seu modo de pensar, Sim. o seu valor, seu modo de agir. E isso eu trago para todo o resto da vida. Quer dizer, todo mundo é diferente. A individualidade de cada um. Existe, e você tem que respeitar isso. Né? Então, é uma trajetória interessante, Luiz. Sim. Eu acho. Que eu falo assim, que eu aplaudo. Nós somamos e multiplicamos na escola. Aqui não divide nada, nem subterrâneo, que nós somamos o conhecimento. Eu falo, ó, nós somamos e multiplicamos o conhecimento. Isso. Cada um tem um sal, mas depois vai chegar, você vai nivelar, ele vai chegar num ponto que o outro sabe, não vai chegar na aprendizagem que o outro chegou, mas ele vai conseguir desenvolver até onde deve fazer com ele, você vai fazer. Seja 40 anos, 50 anos, até nunca tem lá 75 anos de idade. Cada um no seu de 80 tempo, anos e vamos lá. Vamos que vamos. Vou pensar, ele fala, Luiz, vê o que dá para fazer. A Liga fala, Luiz, como é que tá? Ótimo. Tem um que chega lá, mas vamos. Vou falar, mas não dá. Aí eu escolhi fazer, escolher qual é a diferença que eu quero fazer ali dentro, já que eu estou ali dentro. Só pegar, só faz tudinho, aí é fácil. Pegar os que tá na fase escolar, você sabe, tudo vai embora, mas isso que tem dificuldade. Esse precisa de você sentar com ele e falar, ó, aqui é 1, aqui é 2, 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3, até ele procurar entender esse conceito para você fazer o trabalho. Para usar na vida. Sim, né? para tudo. Às vezes isso já ajudou a ele ir para o mercado e comprar pão, e saber o troco e etc. E tal. Sempre chegou aluno para mim ali na associação e falou assim, ó, são 2 coisas que tem, 3 coisas que tem, vocês não podem abrir mão de deixar de fazer aqui na associação. Uma das primeiras coisas, ter de vocês o IDV chamado OM, que é se virar, pegar um 11, um aplicativo, se virar de lugar. É orientação e mobilidade. Isso. Sim. Pessoa se virar, né? Se virar. Se deslocar. A segunda coisa, tem que saber a questão da tecnologia. Não se dominar, mas tem que estudar tudo digital. Chamar o aplicativo, mandar uma mensagem, tem que saber. E a terceira coisa, eu falo que a área minha, eu tenho que defender minha área, com certeza. A matemática, o que é matemática? Eu tenho que ir no médico dia 30, vamos supor, dia 28 de agosto, dia para cair da semana. Tem que fazer cálculo. Eu vou no médico, eu tenho que tomar um remédio cada 6, que hora vai dar 6 em 6 horas? Você vai ter que contar, e depende do cálculo. Tudo, né? Eu tenho para uma conta, aí que eu só marco então, eu vou estar lá, honesto, no dia 31. Dia vai querer 31, para sexta-feira, tudo é cálculo. Você tem que contar. Então, eu falo, são 3 matérias que, na vida do deficiente, você tem que ter. Porque senão você vai fazer para... Tudo depende de cálculo. Tudo depende de cálculo. Não depende? E puxando a sardinha para o nosso lado, matemática tá em tudo, né? Matemática é... Falando, né, como professor, quais estratégias pedagógicas
o senhor acha, assim, mais eficazes para ensino de matemática para as pessoas cegas? Eu uso a questão, eu já falei um pouquinho no começo do início, volto a repetir, a questão para alfabetizar a criança, quando o adulto, quando ele já perdeu a visão, ele já tem já o conceito, foi na escola algum tempo, aprendeu, fui para a escola, parou depois, mas se ele conseguiu entender a sequência de número e os conceitos, já domina essa parte aí, tranquilo. Mas quando você tem que criar, porque tudo que ele puder tocar e pegar para fazer a contagem, para ensinar, é válido dentro do ensino na área pedagógica para ensinar. Paleta de sorvete, por quê? Para resolver a percepção para a leitura do braille. Colocar o material para ele na mesa alternado, não num lugar só, para trabalhar direita, esquerda, para frente, para trás, saber. Questão da locomoção, no for andar com a bengala, saber esquerda, direita, tudo isso aí você vai estar usando. Tudo mais concreto. Tudo mais concreto. Depois que vai entendendo, que vai absorvendo isso aí, tudo que vai acontecendo no desenvolvimento, você vai tirando essas coisas concretas, colocando o estado do caso, que é o Soroban. Então, aproveitando, vamos mostrar para o pessoal. Tem muita gente que assiste a gente, que não trabalha com matemática, não conhece. Aqui na frente. Então, a gente vai aproveitar para mostrar o Soroban, como é que funciona. Aqui. Eu vou tirar o seu copo da frente para poder ver só o Soroban. Ó, tá aqui. O Soroban está aqui, né? Ele foi, vamos dizer assim, inventado, foi a invenção dos japoneses, isso há mais de 300 mil anos, vamos dizer assim. E ele chegou aqui no Brasil em volta de 1908, com os primeiros japoneses migrantes da época. E aí vem, mas tudo que vem para ser aceito, sempre tem um começo daquela rejeição. Não vai dar certo, se dá muito trabalho, porque estamos acostumados com as coisas, como eu disse agora há pouco, já tudo construído. Então, quando trata de fazer alguma coisa, de mudar, você tem que fazer, criar e estruturar aquilo, já acha difícil. Mas ele sempre aparece alguém interessado para poder fazer alguma coisa. E no caso do Brasil foi Joaquim Lima de Moraes. Ele trabalhava na época ali na Fundação Dorinha, na época ali, que era Livro do Cego em São Paulo, e ele deparou com o Soroban. E ele pôde observar que ele aprendeu, né? E ver que dá para se fazer vários cálculos matemáticos no Soroban e chegar numa resolução mais rápida que as pessoas fazendo na jeito convencional, que era na tinta no papel. E na época ele tinha um amigo dele que era professor da escola de engenharia ali em São Paulo, e eles importaram do Japão sem aparelhos e puderam comprovar que aqui poderia fazer os cálculos básicos aqui, depois os mais complicados, utilizando o Soroban. Então se utiliza, no caso do Soroban aqui, mas só os alunos ensinam a contagem, que eu falei agora há pouco, material concreto. Os alunos que é criança, temos aquele que é um aparelho retangular, e nós temos uma conta aqui superior, né, na parte de cima. E aqui nós temos as contas inferiores. Ele começa da direita para a esquerda, se você contar, vamos ver que ele tem, nós falamos 7 pontos, que é 1 ponto, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e 7º ponto. Notas que em cada um deles cada 3 eixos tem um ponto, separação de classe. E foi estabelecido que a primeira classe, que seria os 3 primeiros eixos, seria unidade, dezena, centena, simples. Então eu tenho aqui, 1, 2, 3, valor 4 unidades. Em cima que eu tenho o valor 5, 6, 7, 8, 9. Para nós somarmos 9 mais 1 será 10. Então eu vou pôr isso das dezenas, porque a cada eixo que eu vou para a esquerda, eu deixo um 0 para a direita. Que legal. Então aqui é 10, volto 11, 12, 13, 14, 15, que é 5, 16, 17, 18, 19. E assim sucessivamente. Então nós temos aqui, de 1 a 4 unidades. Segundo eixo, de 1 a 4 dezenas. O terceiro eixo, de 1 a 4 centenas. E o quarto eixo, de 1 a 4 milhar. Aí você pode perguntar, meio em cima, então não vai. Sim, se nós temos 5 unidades, cada um vale 5. 5 dezenas, segundo eixo, e o terceiro como 5 centenas. O quarto, 5 unidades de milhar, 5 dezenas de milhar e 5 centenas de
milhar. Verificamos 5 zeros para a direita do Soroban. Então, na associação trabalha com ele desenvolver coisa que eu vi com eles também, que como fazer a multiplicação. Dá para fazer Soroban? Dá. A gente usa Soroban aqui dos dois lados. A gente usa um ponto, no caso, para marcar aqui quando está aí aumentando. Pensar na tabela do 2 aqui, no caso. Eu tenho aqui, se eu aumentar aqui na esquerda. Então, eu pensar em 2 vezes 1. Claro, quando chega esse ponto que o aluno já sabe o conceito de número, já sabe o valor. Então, cria-se a questão do sinal de vezes, você não vai ter aqui no Soroban. Elementalmente. 2 vezes 1, 2. Eu venho aqui adicionar 2 aqui na unidade, ó, que é 2. Vou no último ponto, vou aumentar aqui mais 1, porque eu coloquei aqui, que é para marcar quantas vezes que eu vou multiplicar esse 2. Minha base aqui é o 2. 2 vezes 2, 4. E 2 mais 2 também é 4. 1, 2, 3, 4 unidades. Vamos lá e vamos fazer aqui, aumentar mais um, aumentar aqui mais um número, se contar as vezes, seria 3. Minha base de nu, 2. 2 vezes 3 é 6. 4 mais 2 também é 6. 5. Você vai fazer, faz todas as talvez. Mas esse aqui foi um método que eu pensei como fazer, precisei aprender e deu certo. Nossa, que Então, legal. faz desde a tabela do 1, do 2, do 3, já fazer multiplicando e fazendo isso daqui. Porque o Soroban aqui, a intenção dele é o quê? Fazer com que a pessoa desenvolva o seu raciocínio lógico e cálculo mental. Para usar, porque uma vez que ele não está vendo o quadro na lousa, né? E porque esse trabalho com o Soroban na posição do horizontal de vida escrita, Braille também, que depois de muito tempo agora, a partir de 2013 para cá, 2012, o MEC adotou, fez as operações para escola matemática dos alunos deficientes visuais, tudo na horizontal por causa do Soroban. Nossa. Que você monta na escrita, então tá fácil você facilitar para usar aqui, quanto também no Braille. Aqui nós usamos aqui os pontos dele, que nem eu havia falado sobre os eixos de valores. Nós vindo aqui da esquerda para a direita, vamos ter aqui, ó, primeira centena que vem, dezena e unidade. Da direita para a esquerda ele vai aumentando, mas tudo vai voltar sempre na centena, dezena, unidade, dezena e centena. É pelo ponto que você vai estar. Se eu chegar aqui e contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sétimo eixo, eu vou estar na unidade de milhão, porque eu tenho 6 eixos, 6 delas para a minha direita. Então, aqui no sétimo eixo eu vou ter o valor de unidade de milhão, que é 1 milhão aqui no sexto eixo. Então, você escolhe um dos pontos que é no Soroban para desenvolver a operação aqui no Soroban. Aqui nós fazemos a operação aqui de mais, inteiros decimais, multiplicamos também inteiros decimais, subtraímos, dividimos também inteiros decimais, fazemos também que valor 10, na base 10 suas potências, tudo calculando no Soroban. Muito legal. Luiz, se puser ele na sua frente aí, você pode desenvolver uma conta mais elaborada? Sim. Tudo bem? Porque daí acho que é mais fácil para ele e para vocês. Dá para você acompanhar? Tipo o que ele falou de integral, de qualquer coisa mais elaborada. Vamos pensar da integral para fazer, você precisa de 2 Soroban um só, né? Então, vamos pensar dentro das operações básicas que tem se fazer das 4 operações básicas. Um exemplo. Posso dar um exemplo para você da parte da adição, por exemplo. Se eu ver usar um número, vou usar um lá, a parte da adição com números mais simples, né? Tá. A gente começa com essa aqui, eu trabalho com ela aqui, a unidade, por exemplo. Eu tenho aqui a unidade também aqui à esquerda. Então, aqui eu conto aqui centena, dezena, unidade. Então, um exemplo, começa com ele lá, que eu vou iniciar com as crianças, que é de esquerda na pré-escola, começa do 1 e 2. Bem simplesinho, para você entender valores. Aí 1 mais 2 é igual a 3. Certo. Eu tiro esse 2 e vou colocar o 3. Assim a gente vai indo. Posso manter esse 1 aqui e faço para eles entenderem 1 mais 3 é igual a 4. Eu tiro esse 1 igual a 4. É 3, tinha 1, 4. Depois eu sempre trabalho também na casa usando a dezena e unidade. Um exemplo. Vou fazer aqui, ó. O 25 e aqui o 17. São uma unidade com unidade. Eu vou falar para você, se essa outra mão você puder deixar mais para baixo, Sim. Porque ele está filmando de lá para cá. Vê, isso. Tá. Nós temos aqui, eu tenho uma que é 17, aqui o 25. Então, vamos fazer lá, unidade com unidade. Lá eu tenho 7, aqui eu tenho 5. É igual a 12. Então, subtraímos esses 5, adicionamos 2 na unidade, que fica 2, no caso, na tinta, né? Vai 1, que é uma dezena. Passa 1 para cá. Aí depois eu vou fazer lá o 1 que está lá, que é na dezena,
uma dezena com 3 dezenas é igual a 4 dezenas. Então, a soma de 17 mais 25 é igual a 42. 10, 20, 30, 40, 41, 42. Que Muito legal. Aí eu faço pela Que legal. para eles entenderem a unidade, eles entenderem. Depois nós passamos também fazemos com os 3 eixos. Aí nós vamos extrair aqui centena, aqui ó, 450, 56. E temos aqui ó, 4 centenas, 5 dezenas, que é o segundo eixo aqui, ao ponto. Falei para vocês que está marcando. Unidade, dezena, centena, 5, 6. E aqui na direita mais 234. 234. Aí, por que se eu sou colocado aqui para cá? Porque antes de trabalhar eu vou começar a fazer, o primeiro número começar sempre do maior vindo para o menor. Sim. Dezena, centena primeiro, 4 unidades, 3 dezena e 4 unidades. Certo. Aí vamos fazer a soma de unidade com unidade. Como eu já marquei, já memorizei o número aqui, eu vou fazer o 6 mais 4, que é igual a 10. Então, Certo. esse 4 vai embora, eu vou subir um 10 aqui na dezena. Posso pensar, mas não tem 3 aqui, quem está continua. Então, eu vou acrescentar aqui mais 10. Ó. Esse 10 que deu, Tá. o 0 está aqui. Aí eu venho aqui uma desses 6 embora, porque já somei ele. Agora eu vou somar dezena com dezena, que é 5 mais 4. Vou adicionar aqui o 5. Ó. 5, 6, 7, 8, 9. Tá certo. Esse 5 lá vai embora. Tenho 4 centenas e tenho aqui 2 centenas. 4 mais 2 é igual a 6. Cada valor no seu eixo correspondente. Depois de terminar de fazer a soma, que eu vou ler a leitura da conta que deu. Certo. Resultado final, 500, 600, 650, 60, 70, 80, 90 e tal. Tem um 0 aqui. Muito legal. Certo? Aí eu falo assim, para multiplicar dá também? Dá. Vamos fazer uma multiplicação aqui simples. Pode ser, vamos pensar aqui, multiplicação do... Eu faço coisa lá, o número simples primeiro, ó. Eu já mudei, já me coloquei aqui. Por quê? Eu escolhi um ponto, aqui eu tenho o meu multiplicador. Ah, tá. Aqui está multiplicando. Separa por quê? Porque eu vou colocar o resultado aqui, ó. Tudo que se faz no Sorobão, eu posso multiplicar aqui, subtrair, fazer o que for aqui. Sempre tem resultado meu, eu vou ter ele sempre aqui na minha direita. Aqui é só memória para não perder o número que eu estou fazendo. Ah, tá. É o 28, aqui é o 4. Então, fazer unidade com unidade. 8 vezes 4, como eu já sei, é igual a 32. Então, é 2 unidades. Aqui eu vou ter 3 dezenas. Estou aqui. Agora, eu vou multiplicar unidade 4, unidade está aqui 4, vezes dezena, que é 2. 4 vezes 2 é 8. Como esse 2 aqui ele é dezena, eu tenho que ser o resultado da dezena para a centena. Não volto aqui mais. Mas pensar mais 4 vezes 2 não é 8, quem não vai colocar na unidade? Não. Que tem Lembrar outra que ele é casa, né? dezena, ele é 20. Vamos pensar assim. Então, eu fiz o 4 vezes 20 é igual a 80. Só para simplificar para a criança, eu vou pensar em 80. Então, melhor pensar em 8 que eu pensar em 80. Todos isso tem que pensar. Sim. Então, como é que vai saber? O senhor não vai confundir, como é que vai saber quem colocar aqui na dezena? Porque o seu 2 lá é dezena. Dezena com dezena, eu vou colocar o resultado Na dezena para centena. Isso. 4 vezes 2 dá 8. 8 com mais 3, 11. Uns faz isso aqui, ó. Não, tá, eu vou passar uma forma errada, não, porque você tem que construir o 11 da dezena para a centena. Então, vai uma dezena e vai uma centena. O resultado lá é a multiplicação de 28 vezes 4, vai ser igual a 112. Tem uma centena, uma dezena e 2 unidades. Que legal. Bem Funciona assim. interessante, Vamos muito ficando interessante. aqui. Você vai, tudo segue aqui. Luiz, se eles derem uma conta para você fazer, sem nem se explicar, só para fazer, para ver a velocidade que você faz. Sim, na escola de operação básica, pode falar que dá para fazer nos inteiros. Agora é com vocês. Vai, vamos testar a velocidade dele. Já é. Adição, com PC. Vamos adição. Ou subtração. Vamos subtração, que o senhor mexeu na adição e multiplicação agora. Aham. Vamos na subtração? Pode falar aí. 55 menos 27. 5 e 27. E 7. Porque nesse aqui, no caso, você coloca o maior aqui e o menor para cá. No Tá, caso aqui, ó, 5, eu não tiro 7, porque ele é menor. tá. Eu tenho que emprestar isso aqui, ó. Faço isso e devolvo 4, que eu emprestei 10 do vizinho. Certo. 10 que eu emprestei, eu preciso de pagar a dívida minha, que é de R$7. Me sobra 3.
eu devolvo 3 aqui, ó. Que foi o que sobrou dos 10 que eu emprestei. Certo. Aqui, como é 2, esse 2 aqui ele vai embora. Olha lá, ficou 28. 28. Então, É legal, é legal. É. Você empresta. Quando você for lá, se você falou junto, você foi falando, já pensei, mas dá para falar conta para poder emprestar. Então você tem que lembrar, eu não trabalho assim, que eu tenho aqui é dívida, o que eu tenho aqui é meu saldo. Então eu tenho R$5, R$5 não dá para pagar R$7. Pensa nas duas mãos de vocês. A mão direita tem R$5, a esquerda tem 7. Onde é que tem mais? Aí eu trabalho a questão desse também. O sucessor, quem vem antes? A gente trabalha tudo junto. O 5 vem antes ou depois do 7? Não, vem antes. E o 7? Sucessor, 5. Então eu trabalho já com essa questão. Que legal. Isso é muito, muito rico, assim, muito interessante, porque não é só para criança cega, né? Não. Para todo Não, mundo. todo Então, É pra Não. todo mundo. Eu consegui, depois de já está em 8 anos que eu desenvolvi um projeto, foi até a Dani aqui estava aqui na época, aqui a Dani Santos, e também com a Denise também, e tem a própria Elisa, no laboratório lá da Elisa, da de Elisa lá inclusão, do Inclusão, lá do Uhum. CEPITS, CEPITS. né? CEPITS. E lá eu resolvi um projeto, vamos fazer um projeto, vocês trabalham muito bem, depende se alguma faculdade adota o projeto seu, você acaba sendo um pioneiro em fazer curso. Eu tenho eu trabalho com uma equipe de professores, mas trabalho em 8 pessoas, com curso de formação de pessoas que querem aprender voltado para educação especial. Eu ensino Braille, o Soroban, mobilidade, a tecnologia assistiva, hoje que é o computador, né? E também aconselho da criança cega congênita, né? Em sala de aula. Então, nós trabalhamos em uma equipe de 8 professores, eu vi o projeto e hoje trabalho com formação de pessoas que queiram aprender, né? No modo geral. Ano passado, eu concluí o total de 257 professores que eu formei desde 2018 para cá, até agora, ano passado. Em Araçatuba, aqui em Epitácio, Venceslau, em Primavera, aqui em Prudente mesmo. Foi um trabalho também com esse projeto também, particular também. É muito gratificante o É trabalho. muito, muito bacana. Então a gente faz daí. O legal é que a gente tava brincando antes, falando assim, tem gente que, olhando, sofre para passar na matéria de cálculo na faculdade. Uhum. E o senhor... Não, para mim foi legal que eu gostava de matemática. Eu tinha dificuldade de fazer sim, né? Trabalho as matrizes, coisas de fazer tudo, as variáveis também, as variantes, tudo no Braille. A gente montava, mas conseguia resolver aqui no Soroban, a gente resolvia que as matrizes dá para resolver no Soroban. Você monta ela certinha, vai montando aqui, vai calcular, você chega no resultado, dá para chegar aqui. Para montar aqui não dá, porque tem a tal eu falo que é as picuinhas da matemática, o tal do colchete, chave, tem outras coisas que tem que montar com certa pontuação. Parênteses, linha, 2 pontos. No Brasil você monta, lá no caso, na faculdade você montaria embaixo de linha, né? Lá no Brasil você montaria linhas, tudo, mas você vai montar linha por linha para montar. Você tem que ler bem Uma vez eu dominado conheci aí. um site, Luiz, que é... Porque eu já vim aqui dar aula... Tem uma disciplina que é especial da matemática. Sim, a gente Era a fez. Raquel, acho que é a Cristiane, né? E eu vim para mostrar sobre essa questão do ensino, né? Não só da matemática, da questão da inclusão. Então, eu dei umas estudadas e achei um site que chama Lambda, que eu estou lembrando aqui, que ele faz esses cálculos, né? Tudo em Braille, no computador. E você tendo a impressora em Braille, como nós temos, né, você transfere uma equação, uma coisa impressa. Então, esse site, eu nem sei se existe ainda, mas chamava Lambda, né? E Vamos ele pesquisar todo depois. Sim, depois com certeza. Vocês acessam lá para ver. Sim. E ele é todo em Braille. Então, uma equação matemática, você faz... montando Braille, você esses imprime, sim, colchetes, faz com tudo. essas- Chave, tudo colchete, lá, né? parênteses. Legal. Como é que Isso. chama? Quadrado, né? Raiz quadrada. Isso, faz tal. tudo dentro. Você dentro desse... Porque, como ele tocou no assunto, né, a tecnologia também Sim. é uma área Sim. que a gente tem lá, né? Tem. Onde a pessoa pode ter programas, né, que são acessíveis no próprio computador para estudo, inclusive, né? Como leitor de tela. Algumas pessoas também têm a deficiência visual, mas não tem a visão completa. Então, você tem que fazer adaptações no computador para ela ler. Aqui na Unesp mesmo,
uma das a universidade que mais tem ferramentas de acessibilidade para deficiência visual é aqui na Que Unesp. legal, a gente fica muito... A Feliz com biblioteca. Né? Eu também fico orgulhosa, que sou unespiana. Mas, assim, a tecnologia hoje também, ela facilitou, né, para desenvolver uma série de questões, tanto de estudo como de acessibilidade para digital, como transporte, como reconhecimento, né? Hoje a gente tem os óculos lá. Também tem também aquele chamado Meta, né? O Meta, também é chamado Be My Eyes, que fala que é nome inglês, que ele um aplicativo, identifica dinheiro, Você dá para o celular, você põe. Aí ainda brinca lá ainda outro dia, o Vitor fala assim, vocês não vão querer sair do banco também com o dinheiro, não, mas contar o dinheiro mesmo da rua. Não, isso aí também. Você põe lá a nota lá. Aí a aluna chegou lá, e o óculos tem agora é o Meta, que é para a Ray-Ban Meta, você usa ele e ele, na frente do seu tempo, vai escrevendo do que tem. Escrevendo, né? Tem o dinheiro também. Você pega a nota lá e fala assim, a nota fala para ele, ei, Meta, qual o valor dessa nota? Ele falou assim, a nota está na sua mão é de R$100. Eu falei, nossa, será que é R$100 mesmo? Será que é mesmo? Voltando aqui, nós falando sobre as contas, faltou fazer a divisão. Eu coloquei o número aqui bem bonitinho para fazer, você pode anotar ele aí para acompanhar. Dividir 4.815 dividido por 5. Eu coloquei aqui porque aqui é milhar, voltando aqui eu tenho unidade, milhar, 4.000, centena, dezena e unidade. Certo. O 5 está aqui. Então, se pensar, vamos pegar para fazer a divisão, o 4 por 5 não dá, porque ele é menor. Então, você vai pegar duas casas, pegar a milhar e a sua centena. Para aquilo, saber qual eixo que eu vou colocar o número aqui, a resposta na direita. Certo. Então, eu conto o número. Se fosse para milhar, seria milhar. Como eu peguei na centena, não vai sair da centena. Então, eu vou ter que pensar nesse 48 dividido por 5. Que se usa muito o conceito da matemática, fala assim, o número não anda aqui, o número tem, passa para cá, mas não passa para lá nenhum. Você tem que fazer a comparação das casas e chegar no número que quer chegar ao 5, né, dividir o 48 por 5. Como eu já sei, eu chamo a tabuada, que eu nunca vou achar mais próximo do 48. Vai ser o número 9. Isso. Vai ficar 9 aqui, 5. Mas ainda estou na centena, mas enquanto estou montando aqui, eu vou contar ele como fosse 9 aqui, não como 900 no caso, 9. Vai fazer 9 vezes 5 igual a 45, não é? Certo. 40 sai, o 5 sai. Me restou 30. Mas aqui é o 3. Mas se eu pensar no 3 por 5, não vai dar porque ele é menor. Então eu pego aqui as duas casas, por quê? Tem para dezena aqui, então eu vou pensar no 31. Então eu vou pensar no 31 dentro do 5, qual não vou achar mais próximo? Vai ser o 6. Aqui é 6 vezes 5 é igual a 30. Eu tenho 10, 20, 30. Quando eu vou fazer essa divisão no Soroban, como eu peguei 2 dias, eu pego sempre como aqui dezena, aqui unidade. Não vou pegar ele como, mas não é 300? Não, então você desconstrói esse conceito e pensa em dois eixos, 3 e 1, 31. Eu preciso só de 30, sobrou 1. 1 não dá por 5 porque é pouco. Então eu vou pegar aqui o 15. 10, que tem o 5 na unidade, 15. E se eu dividir esse 15 no 5, vai ser igual a 3. Porque 3 vezes 5 é igual a 15. 15 menos 15 é 0. Então, a divisão de 4.815 por 5 é igual a 963. Eu ia estar até agora aqui no papel. Vamos fazer para ver se dá certo. Entendeu? Muito legal. Então, faz funciona assim. Então, lá fazendo não é fazer com ela número bem menores, né? Mas trabalha com ela 3 dividido por 2, já vai na tabuada, né? Para ensinar para eles, as crianças, você pega números bem menores. Aqui eu peguei algo que você já pode demonstrar. Aqui vamos supor o 3. Vamos fazer aqui o 2. Então, fala para eles, a tabuada sua é o 2. Então, que base você vai ter? Que não se eu vou multiplicar para me chegar exato a esse 6. Ele fala, pô, é 3, porque 3 vezes 2, 6. Então, tá certo. 3 na unidade, Eu vou pensar, então, 3 vezes 2, 6. Logo, você dividir 6 por 2, também dá 3, Porque eu dividi ele. 3 mais 3, 6. Então, 6, 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, daí você vai aumentando. Você vai com ele depois pro 8, né? Vai, no caso aqui é o 126, usando 3 casas. Dá para usar, cansa de entender? Dá. O 3 do mesmo jeito. Então, vamos pensar aqui. Esse 1, 10 não dá por
1 não dá por 3, mas o 12 dá. E que eixo 12 com o 2 está na dezena. Então, eu tenho duas casas, eu tenho que sair aqui da dezena com esse número aqui também. Não pode, você entende? Não vai dar errado o resultado. Dezena com dezena, por quê? O 2 aqui é dezena. O 2 do 12. Então, se pensar aqui na tabela do... Agora que nós temos na tabela do 3. Então, 4 vezes 3, 12. 12. 12 menos 12, 0. Sai 1 e sai o 2. Aí ficou o 6. Vai lá para a unidade. 6 dividido por 3 é igual a 2. Porque 2 vezes 3, 6. Então, a divisão de 126 dividido por 3 é igual a 42. Resta 0. Muito legal. Isso é legal. É muito bacana isso daí. Então, faz a... Fizemos assim, então é... Ô, Luiz, bem bacana. antes ainda de saber isso, por exemplo, você tem uma criança que ela ainda não sabe a tabuada. Você vai Uhum. ensinar que 2 vezes 2 é 4. Uhum. O básico do básico, porque uma coisa a gente já sabia. Eu já sei que 3 vezes 4 é 12. Uhum. Né? Mas se eu não soubesse nada, como é que eu vou saber 3 vezes 4? Mas aí você vai trabalhar com Como a é que você criança, trabalha aquilo com que eu falei, com a criança, trabalha com material concreto. Ah, então ela primeiro você pega as tampinhas. Tudo. Uhum. Palito de sorvete, que eu falei Então, no início. uma tabuada, você, Monta ela todinha você com material trabalha com concreto. a tampinha Sim, primeiro. Não Até pode ele dar decorar, motivo. Até memórias. que nem a gente tinha que ficar Sim. lá em pé falando. É mais fácil. A criança é mais fácil fazer com ele, faz com ele brincando. É. É que eu falo que vamos fazer. Então, quando ele vem para o Soroban, já ele já sabe. tem esse conceito, esse já. conceito anterior. Aí eu ponho perto do tá. Soroban, por exemplo. Eu vou fazer, vamos começar pela do 1, que é mais fácil. Tabela do 1, para ele entender. Ó. Faço isso aqui, ó. Ah, Papel, quanto que é 1 mais 1? Vou multiplicar pelo 1 mais 1, 2. Então, eu coloco no Soroban, coloco 1 aqui, para ele saber que aqui tem valor é 1. Mas você Vamos pode para usar ali. também do conceito assim, ó, você tem uma bolinha lá, Sim. bolinha aqui. Então, você pega uma bolinha para lá e outra bolinha para cá, e você vai pôr 2 unidades aqui? Sim, pode. Tá bom. Se eu ponho no Soroban para ele entender o lado do Soroban, até ele entender, né, aqui 1 aqui, e aqui é unidade. Vamos fazer nossa soma para ele entender que 1 mais 1 é 2. Coloco um lado da tampinha aqui, outra tampinha aqui, de acordo com o Isso. Soroban. Ah, bacana. Não tem quanto que é 1? Ele vai contar nos dedos, ou então nos dedos. 1 mais 1, 2. Então ele vai tirar É. e vai para o 2. Porque Vou aí manter você lá, tem ó. uma 2 coisa- mais 1, 3. Vai indo. Deixar no 10. Aí ele vai entendendo o processo da bacana. soma. Entendeu? É. 3 mais 1, 4. Certo. 4, vai indo. Assim eu faço, tenta baratar e multiplicar, eu Então, faço é aqui desde com ele. o básico Do até o básico, mais... sim. Tudo. Aquilo Até que o a gente adulto. vê na internet que o Tem adulto. menino faz uma rapidez Sim, danada. tem adulto que chega lá que nunca foi na escola alfabetizando, mas você lembra de um ano, não lembro mais, eu não lembro nada dessas coisas mais. Então a gente faz material concreto, nos dedos da mão. Porque os vários encaixam, tá bacana, que elas têm as Entendi. formas também Como chama geométrica. aquele negocinho que usa na escola? Que é... O ábaco. Barra dourada. Não. Material dourado. Material dourado. Isso, Eu usa tava também, usa pensando na nisso escola. também. Eu usei lá para os alunos. Você tem... Tem com a ajuda aqui na sala, põe em cima da mesa, Bacana demais. descontar a unidade 1 por 1. Vai pegar na mão, conta associando no Soroban, e depois você tira aqui lá, quando eles já sabem, só vai para o Soroban. Uhum. Até chegar até ele entender. É feito todo O um. negócio é bacana. É Muito Muito, legal. muito legal. Agora fica o meu convite desse pessoal ir lá ver Sim, você. a gente Sim. vai. Porque Ah, você mas a pega gente aí, vai. A gente Isso aí. vai. Né? A gente é só conversar com a professora. A gente vai. A professora já falou que vai juntar uns 4 ali, eu já tô no meio. Eu Eu pode ter certeza que eu também. vou. Vai ser Eu muito vou. legal para estar indo, a gente faz do jeito Sim. para fazer. Né? Tá bom, então. Muito bom. Mais uma pergunta só para a gente situar. O senhor fez pedagogia e o senhor fez matemática também. E aí depois da matemática eu cursei a pós-graduação também, né? Na deficiência visual pela Univel do Paraná, Cascavel. Sim. Aí eu queria perguntar para o senhor o seguinte. O que as universidades precisavam fazer para preparar melhor os futuros professores? Porque nós temos na nossa faculdade aula de Libras, temos aula de acessibilidade e inclusão, temos matérias que nos auxiliam a isso. Mas ainda há universidades que não possuem esse tipo de conteúdo, esse tipo de matéria. Então, o que o senhor acha que poderia ter na formação de professores para facilitar o professor a ensinar alunos com deficiência visual, até mesmo outras deficiências como auditiva, como uma deficiência física, na hora de aprender a parte matemática? Na minha opinião, que eu passei por vou falar de algo que eu passei por esse processo, Sim. deveria ter a disciplina, no caso do Soroban, na grade, tanto da pedagogia quanto da matemática.
Deveria ter também a questão, toda a disciplina que tem, que a gente usa, que no caso da Associação de Mobilidade, que é OM, a parte da informática deveria ter. Por quê? O professor já sair dali, não vou dizer se você vai sair do curso e já, eu estou pronto, mas ter uma noção e saber a parte básica. Isso aí Sim. não tem, você vê que você falou aí. O Libras hoje, se eu não estou enganado, em todas as disciplinas que tem, curso que tem superior, o Libras já entrou, tem que ter essa disciplina de Libras. Sim. Mas o Braille tem? Não. Só tem o quê? Só teoria, só leis. Soroban tem? Não. Não. OM tem? Não. Como usar o computador? Mesmo usar o computador, para não consegue usar o computador, e o sistema de voz também não tem. A lida da prática de uma vida diária, como você vai lidar dentro de uma casa para saber, conhecer, como vai fazer? Fazer um café ali, um leite, fazer umas coisas aí, tudo você não vai ensinar, vai trabalhar com isso. Então eu falo, na parte da questão, ou não é assim crítica, mas colocar assim, falta essas coisas aí que não tem. Se é muito falar, ver, mas pode ver, por exemplo, vocês estão estudando, vão se formar, vão ser professores. Vão sair lá, do Unesp, tudo. É bacana, legal. Aí chega na escola, passa um concurso, aí chega na sala do coordenadora, o fulano tá aqui, ele cego, vai vir para o de matemática aí. Você fala, puta, eu vou fazer o quê? Como é que eu vou fazer agora? Tem a lei que ampara a criança da escola, não tem, mas e o profissional? Ele está preparado para... Estou vendo que eu acredito que o profissional não quiser atrás, mas ele tem a oportunidade de ter um curso de aprender, então você tem que buscar essas coisas fora. Foi o que eu fiz, como no meu caso foi fácil, porque eu fui para a faculdade já sabendo o Braille, então para mim, eu fazia na faculdade, eu fiz tanto na matemática, eu fazia também na pedagogia, não foi feito nada para mim oral. As provas eram feitas em Braille, a professora ia para mim, eu escrevia para ele, para a questão que eu fazia para corrigir a questão também. Falava, mas como é que você fez na faculdade? Mas fez para estudar o ensino médio, você fez plano supletivo, tudo lá era em Braille, ia lá com a máquina, eles liam para mim as provas, tudo no Braille, depois eu lia para eles as respostas para corrigir, assim que era feito. Então, se essa pessoa tivesse essa disciplina na licenciatura, digamos, na matemática, na própria pedagogia, em todos os cursos de educação física, para eles entenderem isso aqui, seria o quê? Um avanço grande, tanto para sendo para um concurso, quanto para a escola de profissional desse já com conhecimento. Não digo conhecimento só de teoria. É bom, mas um pouquinho da prática. Sim. Então, eu penso que isso aí falta a questão dentro da política educacional inteira nas escolas, nas universidades, para ter, falta essa daí. Sim. Vamos pensar, nós estamos aqui hoje, tem 11 pessoas de todas as universidades que tem, vamos pensar, fazer algum tipo desse bate-papo aí na outras deficiências, do Libra, que todo mundo já sabe, na questão do que tem, trazer um pouco do conhecimento para a pessoa poder conhecer. Aí, se quer, você, no caso, tem que sair e buscar fora. Aí, estudo o dia inteiro, não é fazer buscar fora sem estudo o dia inteiro. Então, essas deveriam ter dentro dos cursos dessa disciplina para fazer, não só para ter a teoria, como tem as leis, mas a lei dá o direito. A lei, tudo bem, tem lá sobre a lei lá de Salamanca, tem tudo bonitinho, tal, beleza. Mas e a prática? A vivência? Que deveria ter e não tem. Hoje a gente pode também considerar que é isso que eu falo, que as mudanças estão acontecendo. Sim. Né? Eu tive muito próximo também, por trabalhar na coordenação da área de deficiência no município, e eu vi muito essa questão nas escolas, né? Conhecendo mais Prudente. Né? Então, vamos dizer, Prudente hoje, talvez um pouco mais, eu não sei precisar mais, porque eu já não estou nessa função, mas ela tinha no município, que são crianças até 11 anos, né, cerca de 18 mil alunos. Né? Dos 18 mil alunos, tínhamos em torno de 350 crianças com deficiência. Nesta época, isso faz mais ou menos uns 6 anos atrás. Então, eu não sei precisar esses números hoje, com a questão do TEA, né, que é os transtornos do espectro autista, esse índice pode ter aumentado. Né? Então, hoje, se você vê que de 18 mil alunos não dá 400 alunos com deficiência, né? Então, a experiência do professor na sala de aula com crianças com deficiência ainda é pequena, que é a questão prática que eu estou falando, sabe? Sim. Então, isso transformou uma política pública municipal onde Prudente, lá nesta época, e acho que ainda permanece,
e que, inclusive, tinha muitos projetos aqui com a própria Elisa, com o pessoal da Unesp, para trabalhar os professores para atender as crianças com deficiência. E eu estou falando de todas as deficiências. Sim. Então, era física, era auditiva, era intelectual, a deficiência visual, e aí incluindo, entrando as questões do transtorno autista, do espectro autista. Então, você vê, para trabalhar com 5 deficiências diferentes, né, aprendendo, né, não é uma tarefa muito fácil. Não. Mas, quando você tem uma política pública que vê isso como um objeto de inclusão, de acolhimento, de transformação, ela investe. Então, Prudente, há anos atrás, quando eu conhecia, né, agora eu estou mais especificamente na deficiência visual, lá na associação, então me afastei desses dados, mas isso foi feito. O que acontece? As crianças que estavam no município, Luiz, elas acabavam tendo melhor formação do que quando ela saía de 11 anos, e eu vivi isso, né? Famílias que estavam saindo do município e entrando no estado. Sim. E aí era outra forma de trabalho. E essa criança que entrava no estado, que ainda acho que tem uma política diferente do município, né? Que eu acho assim um pouco mais falha, essas famílias ficavam angustiadas, porque a criança não tinha mesmo grau de possibilidades de participação, né? Então, no município, ele é desenhado de tal forma que as crianças também tinham as salas multifuncionais, que chama? Sim. Multifuncionais, que são espaços, né, que as crianças que tinham dificuldades, e não eram só as com deficiência, né, poderiam ser trabalhadas de outras maneiras, com outros processos pedagógicos, outras técnicas pedagógicas, para aprender a mesma coisa. Então, o aprendizado da matemática se estendia, né, da sala de aula para uma sala chamada multifuncional. Eu acho que é isso mesmo, multidisciplinar, multifuncional. E aí dava um pouco mais de possibilidades dos professores se formarem para aprender diferentes técnicas, né, para adaptar para aquela criança com deficiência visual, aquela criança que precisava da linguagem diferente, né, de comunicação, como a Libras, né, para possibilitar essa criança também acompanhar o processo da sala de aula. Então, a política pública ela é importante na lei porque ela sai de um teórico e faz executar e obriga a executar para que essas pessoas também tenham na formação, e que daí que chega a ter Libras, ter disciplinas agora, que não tinha. Nós não tinha. Há 10 anos atrás não tinha. Não. Nós estamos em 2026, foi após a Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015, que isso começou a se transformar. Agora, entre a lei e até a coisa da execução, realmente é isso que o Luiz fala. Falha, né? Porque tem que ter todo um processo para chegar lá. Para chegar lá. Senão não né? chega. E graças a Deus já chegou em um certo patamar. Falta ainda. Falta ainda. Né? Então, a grade hoje já mudou para vocês, né? Sim. A Cristiane, sua professora, não teve isso e vocês já tiveram. É verdade. Né? Então, é um avanço nessa questão, né? Que vai crescendo, né? Que está crescendo. E que desperta, né? Neste professor, que depois vai como o Luiz faz a sua especialidade para abarcar um outro contexto que você, né, pode escolher. Você vai escolher uma matemática mais aplicada, ou você vai escolher uma educação especial, você vai escolher, né, outras formas de uso da matemática, que não é o mesmo que vocês estão tendo hoje, né? São aprimoramentos também, né? Eu preferi, quando foi agora em trabalhar em Pessara, porque é uma coisa que eu sempre gostei, e eu penso, eu vou deixar de existir um dia, mas os que vão ficar, quer dizer, vão multiplicar o conhecimento, vão buscar de inovar e fazer a diferença, e um está passando para o outro e formar uma corrente do bem.
Porque se todo mundo pensar que é difícil, não vou fazer porque é complicado, não quero abrir. Porque tudo aquilo que você tem Quer ficar no meu conforto, e você tem que desconstruir para construir é difícil. O povo não quer assim, tudo pronto, para quê? Não dá resultado, mas alguém tem que começar. É isso Se aí. Né? ninguém começar, ninguém... Se não começar, Ninguém não chega lá. não vai chegar lá. Então é isso que eu acho que é importante e é gratificante. E a evolução, ela está aí, né? Sim. Por exemplo, uma coisa que está acontecendo é que o mais jovem, ele não quer aprender o braille, porque o celular resolve, o óculos resolve, né? Então, ler alguma coisa já passou a ser feito pelo próprio óculos, pelo celular, né? Pelo programa, né, de Para o computador. computador ler. Né? Então, ele não quer saber o braille. Só que o braille é muito importante para alfabetizar a criança. Sim. Não é, Luiz, se eu estou falando alguma coisa Sim. errada? Não, tá certo. Mas precisa. então a criança precisa do braille para se alfabetizar. Mas chegou um jovem, né? Um menino de 12, 13 anos, nenhum menino que enxerga está querendo ler. Imagina o que não enxerga. Exatamente. Então, exige mais atenção, exige bem mais para... Isso vai transformar. Vai transformar, porque o braille ele é muito importante, mas chega numa fase que você não consegue fazer o menino querer ler. Hoje é tudo muito rápido. Tudo rápido, já pensa existe. Computador tem leitor de tela, que temos vários, né? Tem, na nossa sessão, usa lá o NVDA, usa o JAWS, usa o Pro2Vox, né, que faz a leitura, então, jogou o texto lá, ele já clicou, ele deve ser texto. Até nós que enxergamos estamos usando esse sistema. Não tem audiolivro agora? Tem. Eu estava conversando, tivemos prova da matéria de informática na segunda-feira, e eu estava conversando com a professora Maria Raquel sobre isso, e ela falou que sim, tem programas, ela me mostrou um, que é uma extensão do navegador, que é o DOSVox, que você, basicamente, ele lê tudo para você. Então, eu acho que estamos vivendo um tempo realmente mais fácil do que foi o tempo do senhor, professor. Sim, com certeza. Que hoje você tem um celular, tem o óculos, tem um monte de ferramenta, um monte de tecnologia que acaba ajudando, né? Sim. Então, a gente tá chegando a um ponto onde é mais fácil para a criança que tem uma deficiência aprender. Sim. E não precisa de tanto, vamos falar assim, tanto empenho como o senhor precisou para aprender quando era na época do senhor. Sim, isso. Com certeza. Tempos modernos. Tempos modernos. E vamos cada vez... Vamos ver o que a gente consegue fazer, né? E a intenção é cada vez mais ficar mais moderna ainda. Ficar mais fácil, né? Mas você vê o Soroban, Luiz, na minha visão aqui, né? Visão de leigo, né? Você falou, ele veio lá com os japoneses, né? Então é antigo, né? Ele ainda seria mais atual do que o próprio papel e tinta para ensinar matemática. Pois é. Ele é mais, talvez, efetivo e tridimensional, criado em quanto mil anos, você falou? Mais de 300 mil anos, que foi para o japonês, né? 300 mil anos para que foram criados. Então é louco, né? Japão. É legal. Perpetua, invento bom. Invento bom, que realmente deu seus frutos, né? Deu seus frutos. Sim. Bem bacana. Bom, nós chegamos ao final do nosso bate-papo. Quero agradecer mais uma vez pela presença de vocês. Foi muito importante pra gente. Eu tenho certeza que todo mundo que assistir a esse videocast hoje vai sair daqui com mais bagagem, muito mais conhecimento. E a gente fica feliz de certa forma, poder contribuir, né, para esse caminho tão bonito que ainda tá sendo trilhado, tá evoluindo, né, cada vez mais. E é isso. E eu queria agradecer ao professor por conhecer o senhor. Para mim é um prazer. Basicamente, nós dois aqui temos metade da idade do senhor praticamente, então para nós é um prazer aprender com pessoas que saibam mais que nós, pessoas que lutaram para conquistar as coisas que conquistou e ver que chegou num lugar que a gente está almejando chegar com uma deficiência e a gente que tem que lutar, tem que batalhar, tem que pelejar para conseguir chegar. O senhor conseguiu chegar com uma deficiência, então mostra para nós que se nós não temos uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, também conseguimos chegar lá, porque
Como a senhora disse, não somos melhores nem piores, somos diferentes e todo mundo tem uma deficiência. Às vezes, a minha pode não ser auditiva, visual nem física, mas eu tenho uma dificuldade de entender certos processos na matemática que o senhor não teve, que a senhora não teve e eu tive. Então, eu fico muito feliz de conversar com o senhor e pode ter certeza, semana que vem a gente vai estar lá aprendendo um pouquinho mais na aula do senhor. A gente vai estar indo junto com a professora lá aprender um pouquinho e é um prazer imenso estar conhecendo o senhor, estar conhecendo a associação. É um prazer imenso a gente estar podendo bater esse papo e mostrar isso para o pessoal da faculdade, para o pessoal que está nos acompanhando, que a deficiência visual é somente um obstáculo simples que a pessoa, se tiver esforço e muita força de vontade, ela consegue passar por ele e se tornar algo que ela conseguiu vencer na vida. É mais um obstáculo que todos nós temos que passar na nossa vida e a pessoa passou com maestria. Isso eu posso dizer para o senhor, professor. O senhor passou com maestria. Eu aprendi muito nesse período com o senhor aqui. Para mim mais uma vez, é um imenso prazer estar podendo aprender com o senhor e com a senhora. Obrigada. Porque eu que agradeço essa oportunidade. E como eu disse, a oportunidade na nossa vida, ela aparece. Nós temos que saber abraçar ela e seguir em frente. Sim. Sempre for cruzar os braços, não vou não, porque eu não quero, vai, outro vai, você fica. É, isso aí. Quando veio para mim, eu não fiquei pensando duas vezes. Se eu quero, eu vou fazer. E falo, o trabalho que eu faço hoje na associação, ali me sinto realizado, sinto muito feliz com o que eu faço ali dentro. E falo, parte da minha vida está ali, porque já estou ali na associação, fui para lá em 2002, quer dizer, estou ali há 24 anos ali dentro. Então, para mim, já gosto muito ali. É proprietário. Todo mundo, então fala assim, então, o pessoal que vão assistindo, né, vendo, como nós falamos aqui, é apenas um pouco, mas nós podemos cada um fazer um pouco, vamos fazer uma corrente do bem. É isso. E fazer a inclusão acontecer de verdade. E a gente espera vocês lá. Pode deixar. Pode deixar. Para continuar esse processo. Sim. Né? Muito obrigado também nessa A gente oportunidade. agradece. Muito bacana. A gente que agradece. E então, estamos encerrando por aqui mais um videocast e até o próximo.